A gente está aqui hoje para falar também sobre o aniversário de São Paulo, de um show que vai acontecer amanhã, a partir das 11, cantando músicas que fazem uma crônica da cidade, se é assim que a gente pode dizer. Esse musical chamado Crônicas da Cidade. A Dani Matos está aqui do nosso lado, é a vocalista. Tudo bem, Dani? Tudo bom. O Tito Longo. Oi, tô aqui. Aê. O Pascoal da Conceição. Olá. Oi, gente. Que, na verdade, não canta, mas Vai declamar. Muita coisa por aqui. Mas vou cantar também, vou cantar. E vai cantar também? Claro, Opa! canto, evidente. E o Rodrigo Carneiro. E o Coca, que também está aqui conosco. Edilson Coca Pereira, percussionista. Bom, vocês vão apresentar um show a partir das 11 da manhã lá na Barra Funda para trazer esse aconchego que São Paulo tem, contar um pouquinho das peculiaridades de São Paulo por meio da música, né? Sim. O Cronistas da Cidade é uma roda de samba, poemas, esquetes de radionovelas e curiosidades sobre a cidade de São Paulo de um certo período. Que é uma São Paulo que já não existe mais, se a gente for pensar sob certo ponto de vista, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre a Dona Irã e etc. E aí faziam paralelo com regiões da cidade que eram de um jeito quando ele cantou e que hoje estão completamente mudadas. É um pouco desse tom nostálgico, dessa saudade de uma São Paulo que talvez a gente já não encontre mais em alguns pedaços que vocês falam? Eu não diria nostálgico, porque o Adoniran, ele aponta isso, né, no trabalho dele. A gente fala mesmo a partir das músicas e tudo disso, né, dessa transformação, porque passou a cidade de São Paulo muito rápida. Claro. Ele aponta isso na obra dele, mas não chega a ser nostálgico, porque o Adoniran, ele falava muito do que acontecia lá na época, assim, com os hábitos das pessoas, do povo mesmo e tal. Então, é interessante de ver, é interessante de assistir, é até muito bem-humorado, né? Então, essa coisa nostálgica não aparece muito. Aparece, sim, uma pena que ele sente, né, no Saudosa Maloca, que tinha, então, esse casarão e agora esse edifício alto. Quer dizer, ele já aponta para o que ia acontecer com a cidade, né? Uhum. E Vanzolini, que também é um outro cronista da cidade, né? O Paulo Vanzolini, ele também, outro grande cronista, além de compositor, ele também escreveu um livro de poemas, Tempo de Cabo, e a gente declama alguns poemas, a gente lê alguns poemas dele na hora, e ele e o Adoniran, eles tinham algumas coisas em comum. Eles utilizavam o que eles mesmos chamavam de paulistês. Paulistês era uma mistura de sotaques que tinha na cidade de São Paulo, na época da grande imigração e tal. Então, você andava pela cidade e ouvia um pouco do italiano, um pouco do caipira, um pouco do espanhol e tal. E a gente vai fazer na Casa Mário de Andrade, outro grande cronista, né? Exatamente. E grande cronista que não faz parte exatamente do espetáculo, mas vai nos receber lá, encarnado no Pascoal da Conceição. Isso é uma coisa interessante de lembrar, porque está fazendo aniversário a maior cidade da América Latina, né? Que é São Paulo. E o Mário de Andrade, a musa do Mário de Andrade é a cidade. Tem assim como a Beatriz é a musa do Dante, a Eurídice é a musa do Orfeu, a musa, quem ele canta, quem ele fala, quem ele ama, e para quem ele fez versos, por exemplo, tem o Paulicéia Desvairada abre com aquele São Paulo, comoção da minha vida, galicismo, a berrar nos desertos da América, toda essa louvação a uma cidade em movimento, né? O movimento modernista, inclusive, acontece em São Paulo, porque é a cidade do movimento, a cidade da mudança o tempo todo, né? Eu fiz, evidente, é bonito porque a Dani, com essa ideia de fazer na casa do Mário de Andrade, no dia do aniversário da cidade, me convidou para ser um mestre de cerimônias desse evento. Aliás, a gente fala de 11 horas, porque 11 horas são os cronistas que vão cantar, mas a gente já vai estar lá a partir das 10 horas, que a casa já vai estar aberta. E evidentemente, já encontrando as pessoas, falando com as pessoas, falando de Mário de Andrade, falando da cidade, falando com muito musical, muita música, né? São Paulo, na Barra Funda, inclusive. Na Barra Funda, a Barra Funda é o bairro do samba de São Paulo, onde o samba de São Paulo nasce. Todo mundo teve para lá,
a Dona Irã, o Vanzolini, todo mundo passou pela Barra Funda, não é à toa, né? Vamos ouvir um pedacinho de alguma música? Pra que vocês vão gente fazer molhar pra aqui o nós? bico? O que vocês vão fazer pra nós? Aquele momento em que eles te olham, Tem aquela dúvida. aquela dúvida. A gente podia fazer, já que não para de chover, né? Diz que vai chover até sábado, a gente podia fazer uma música que se chama Samba Italiano, que começa com piove, que é chove em italiano. E é muito interessante porque o Adoniran, ele era filho de imigrantes italianos. O nome dele não era Adoniran, era João Rubinato. Só que ele adorava samba. Então ele quis conciliar nessa música o gênero que ele mais gostava, que era o samba, com o idioma que se falava na casa dele, o italiano. Então ele fez essa coisa inusitada, inédita, que é um samba em italiano. Então vamos ouvir um trechinho. Gioconda, piccina mia, va brincare nel mare, nel fondo. Ma, attenzione con sto barone, ho visto. Ho capito, mio San Benedito. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere di questo infelice qui. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere di questo infelice qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e me chiamaste aiuto Marcello? La tua Gioconda ha paura di quest'onda, la tua Gioconda ha paura di quest'onda, la tua Gioconda ha paura di quest'onda. Piove. Muito bom! Obrigada. Muito legal. Bom, e isso faz parte do repertório que vocês apresentam amanhã, a partir das 10, junto com algumas poesias. É, porque dos cronistas que a cidade tem, evidentemente, ela tem muitos, vários, o Mário é um desses cronistas que cantou a cidade, falou da cidade. É engraçado, a gente estava ontem numa outra entrevista e o Adoniran, por exemplo, cantou Saudosa Maloca, é uma Trem das 11, quer dizer, falando da moradia, do transporte, falando da transformação arquitetônica que a cidade sofre. E até me lembrei que ontem a gente estava cantando Saudosa Maloca, eu fiz o Doutor Abobrinha também, do Castelo Rá-Tim-Bum, evidentemente. Derrubou tudo, não é verdade? Que é o personagem, é o personagem da Saudosa Maloca, porque quem derrubou a maloca do Adoniran Barbosa foi o Doutor Abobrinha. É verdade. Porque é tudo meu. E aqui na Avenida Paulista, entendeu? Olha esses prédios aqui da Avenida Paulista e fico pensando, é a casa do Doutor Abobrinha. Amanhã vai sair no meio aí o Estou Doutor aqui, Abobrinha. estou Aliás, tem em gente aqui no casa. chat falando, olha o Doutor Abobrinha, não, olha Isso. o Mário de Andrade O está Mário de aqui. Andrade. Mas é engraçado Então, como ficou também Mário de Andrade. Exato. Não, mas é porque né? a cidade, é engraçado, eu acho engraçado Mário de Andrade, fazer o Doutor Abobrinha, a gente falar de cronista da cidade, porque realmente essa cidade, ela é vamos dizer, o ninho desses personagens contraditórios, evidentemente, porque você estava falando, você falou a palavra nostalgia, né? Porque realmente dava vontade da cidade ter preservado alguns lugares, como a gente vê, né, no mundo todo, né, alguns lugares preservados e tudo mais, as ruas, os edifícios. E a Dani, quando teve a ideia de fazer na casa do Mário de Andrade, ela foi para um dos poucos, dos raros lugares preservados, porque é uma casa, porque o Mário morou até 1928, eles moraram no Lago do Paissandu, casa que já desapareceu. Ele nasceu na Rua Aurora, a gente já fez poema, na Rua Aurora eu nasci, fez vários poemas para toda a cidade, né? E ele nasceu na Rua Aurora, ali na Rua Aurora não tem a delegacia, quem foi na Rua Aurora, onde está a delegacia, é uma parteira, que foi a avó do Mário, fez ele nascer lá, tudo já desapareceu. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E a casa dele, nesse dia 25 e tal, a casa dele ficou por
Porque ele era de família modesta e tudo mais, acabou não vendendo a casa, acabou tudo mais, acabou preservando a casa por essas e outras e por alguma coisa controversa conseguiram preservar a casa. Então é uma casa antiga, é uma moradia. Hoje a casa é um museu, está aberta, tem uma exposição chamada Morada do Coração Perdido. Tem uma exposição lá. E a gente vai fazer uma ocupação, vai ser o dia inteiro pela casa, né? Com eles tocando, levantando crônicas e trazendo também um pouco dos poemas do Mário, né? Que fala da cidade e tudo mais. Muito legal. Até eu lá de Mário de Andrade, né? Tá vendo ali? A gente tem quem esse tá ao vivo aqui, tá vendo a gente. estúdio aqui, lá atrás já tem o pessoal. Bom, então a gente dá o serviço aqui amanhã, a partir das 10, 11 horas, entrada franca, Oficina Cultural Casa Mário de Andrade, lá na Rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda. Dá para entrar em contato com a casa, enfim, ver que hora pode chegar. A partir das 10 já pode chegar antes disso? Sim, 10 horas. Porque 10 horas a casa né? abre para ficar... Porque a ideia da gente é o seguinte, é abrir a casa. É ter uma casa até aberta. para conhecer, as pessoas conhecerem. É engraçado, a casa ela ainda tem aquele... Agora já não, já colocaram umas grades. Mas ela era aquela casa que tinha aquele murinho baixo, Baixinho, sabe? Aquele murinho baixo. Agora já não tem mais, já tem grade, cheiro de grade, né? Mas é uma casa assim, é bonito de ver a arquitetura da casa que é do... daquele, como é que é o nome dele? Oscar Americano. Oscar Americano. Ah, sim, sim. É um dos projetos. É um pouco... vamos dizer, não é um projeto assim bem vistoso, mas é um projeto do Oscar Americano, de uma casa paulista, né? Dessa casa simples, da paulistana. Bom, e a gente então convida você a participar e agradecendo a visita de vocês. A gente queria mais música, mas não vai dar mais tempo. Mas de qualquer forma, amanhã você está convidada aí pra lá, mas obrigada pela participação aqui e até mais. Até amanhã, Aros. A partir Até das amanhã, 4. Carol. Às 4 da tarde a gente tá aqui no Radioatividade. Até mais. Até. Tchau.